Queridos amigos e amigas, paz e bem. Lembro-vos que, no vídeo anterior, abordamos sobre o tema da paternidade e maternidade responsável segundo o magistério da Igreja Católica. Mas se por vários motivos se apresentasse o problema da esterilidade na vida do casal, do ponto de vista ético e moral, o exercício da paternidade e da maternidade responsável não deve realizar-se através das técnicas de fecundação in vitro. Por esta razão, hoje falarei brevemente sobre o problema da esterilidade na vida do casal do ponto de vista médico-científico. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a esterilidade ou a infertilidade é o termo que vem usado na literatura médica para indicar aquela situação em que o casal não consegue engravidar após 1 ou 2 anos de relações sexuais sem uso de métodos contraceptivos. Os dados sobre a esterilidade são muito diferentes, dependendo do método que vem usado para estudar o problema. De facto, a literatura médica reconhece que a esterilidade no Ocidente afeta um número considerável de casais de quase 20%. Na Itália, por exemplo, afeta cerca de 12 a 13% de casais. A origem da esterilidade masculina é de 30% dos casos e aquela feminina é de 20 a 30% dos casos. As causas principais que estão na base da esterilidade na mulher se deve sublinhar em primeiro lugar as tendências a adiar a primeira gravidez, uma vez que essa depende em grande parte da idade da mulher, isto é, quanto maior for a idade da mulher, menores são as chances de terem um filho. Em segundo lugar, se deve mencionar o aumento das gravidez chamadas ectópicas, ou seja, aquelas que acontecem fora do útero que comprometem a possibilidade de novas gestações normais. O outro fator que se deve levar em consideração é o estresse psicofísico a que as mulheres são submetidas na vida atual. As outras causas incluem a endometriose ou a ausência do muco cervical. Em vez disso, no que diz respeito às causas subjacentes da esterilidade masculina, elas podem ser divididas em 3 grupos. Em primeiro lugar, temos a esterilidade secretora, que é aquela que acontece quando uma doença dos testículos torna a reprodução de espermatozoides incapaz ou completamente ausente. A segunda se chama esterilidade excretora, que é aquela que acontece quando, por causa de inflamações, o ducto deferente dos testículos vem obstruído e não se há vazamento de espermatozoides, mesmo que eles sejam reproduzidos regularmente. Vários fatores estão na base destas causas, como doença, diabetes mellitus, o uso de medicamentos ou a exposição a agentes tóxicos, etc, etc. Por fim, temos a esterilidade que resulta da malformação peniana ou de patologias funcionais que afetam a capacidade da ereção. Neste sentido, falamos de impotência coende, que consiste na impossibilidade do homem ou da mulher de ter um ato conjugal. Na maior parte dos casos, os médicos curam a esterilidade com tratamentos farmacológicos ou com interventos cirúrgicos, que visam a tornar os órgãos reprodutivos novamente funcionantes. Tanto para as mulheres quanto para os homens, é importante a mudança no estilo de vida, porque essas podem ser decisivas a melhorar a fertilidade. Por exemplo, é importante reduzir o estresse, mudar a dieta, evitar o consumo de droga ou de álcool e reduzir a temperatura dos testículos. Ou seja, se for necessário trabalhar em ambientes quentes, pode ser útil estabelecer pausas regulares em que a pessoa possa sair fora.
Outra vez, se a pessoa trabalha muito tempo sentado, é aconselhável levantar-se regularmente. Nos casos em que os médicos não conseguissem curar a esterilidade com os tratamentos acima citados, hoje as possibilidades para resolver o problema da fertilidade são muitas. Hoje, por exemplo, se recorre às técnicas de inseminação artificial intrauterina, na qual a mulher vem injetada o líquido seminal do marido ou do companheiro ou de um doador. Nos casos em que a inseminação artificial não resolvesse o problema da fertilidade, hoje se recorre também às técnicas de reprodução medicalmente assistida, como, por exemplo, a fertilização in vitro. Porque, diante do desconforto da esterilidade, que afeta muitos casais que desejam ter filhos, hoje, diante das novas técnicas médicas, a pergunta que passa na mente do homem e da mulher é a seguinte: se a ciência hoje oferece métodos para superar o problema da esterilidade, por que não usá-lo? Todavia, do ponto de vista médico, as técnicas de reprodução medicalmente assistida não é uma terapia, porque essa não cura a esterilidade em si mesma e os problemas psicológicos e morais a ela relacionados. A partir deste dado, se chega à conclusão que as técnicas de fertilização in vitro não é uma resposta definitiva ao problema da esterilidade humana. E confiar todas as esperanças nessas técnicas, do ponto de vista médico, não é correto, como mostrarei no próximo vídeo, intitulado Os problemas das técnicas de reprodução medicalmente assistida, segundo o magistério da Igreja Católica. Desejo-vos uma boa visão.